Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente agora para falar do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a qual nós estaremos lendo também de maneira mais lenta, um capítulo por dia, para que nós venhamos meditar bastante nesse livro. E eu gostaria de falar algo de maneira introdutória para que os irmãos possam, quando está lendo, ter um entendimento melhor da palavra. Amém? Então, queridos, o Evangelho de Mateus, ele possui 28 capítulos, são 4 evangelhos no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, Mateus e João eram apóstolos, portanto, eles caminharam com o Senhor, E o Marcos, ele não foi apóstolo, mas ele andou com Pedro, que era apóstolo. Pedro narrava e Marcos escreveu. E nós temos também Lucas, que além de ser um médico que pesquisou muito para escrever mesmo, andou com Paulo, também recebeu a revelação da parte dele. São esses 4 evangelhos. Nós vamos comentar a respeito do primeiro, que é Mateus, aquele que nós estaremos lendo já hoje um capítulo. Então, meus amados irmãos, Mateus era um dos apóstolos, um dos escolhidos, um homem extremamente humilde. Quase sempre ele se omite ali quando ele está escrevendo o livro. Dificilmente não o coloca em primeira pessoa. Um cara extremamente humilde, ele quer focar realmente na pessoa de Cristo. Então, o Novo Testamento, ele vai iniciar ali dizendo que aquilo que o homem pecou, aquilo que o homem rompeu com Deus, agora temos a oportunidade de nos reconciliar com o Pai através da pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele tem uma peculiaridade em relação aos demais, é o único que foi escrito no Novo Testamento em hebraico, que era o idioma de Jesus. Todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, basicamente uma derivação do hebraico, e o Novo Testamento todo foi escrito em grego, exceto Mateus. Mateus ele escreve em hebraico, e isso tinha um objetivo, ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido, e é por isso que você vai ver que várias vezes ali no livro, ele vai fazer referência ao Antigo Testamento, eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é chamado de várias vezes o leão da tribo de Judá no Evangelho de Mateus. Muitas das vezes Mateus usa a referência que Jesus era o filho de Davi, uma referência a Davi, um rei que teve ali em Israel, uma grande referência para os judeus. Então, Mateus ele quer inicialmente mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido para nos salvar. É por isso que ele usa a linguagem hebraica. Queridos, não só Mateus, mas Marcos e Lucas, eles compõem aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que significa isso? Significa evangelhos semelhantes, ou seja, narrados sobre o mesmo prisma. Então, eles são muito parecidos porque eles são contados da mesma maneira, claro, com as diferenças, com as suas peculiaridades, mas escritos sobre a mesma ótica. Então, ele vai obedecer essa ordem, de mostrar o nascimento de Jesus. Depois ele, já com 12 anos ali no templo, já ouvindo da palavra, ensinando da palavra, e depois já mostra Jesus ali sendo batizado por João Batista, que foi aquele que precedeu o nosso Salvador, e ali já dá origem ao seu ministério, um ministério baseado no ensino, e todas as vezes que ele ensinava, quando havia necessidade, ele curava, ele fazia prodígios, ele fazia milagres, e com muita autoridade ele pregava. Na época, queridos, não existia igreja como existe hoje, mas existia um grupo de remanescentes que se diziam o povo de Deus, que eram os fariseus, que se reuniam em sinagogas. Porém, meus amados irmãos, eles estavam com pouquíssima autoridade, porque eles tinham muitas leis que eles acrescentaram ao Antigo Testamento, mas eles cumpriam muito pouco daquilo que eles pregavam. Então, vivia-se uma situação de hipocrisia muito grande. E por isso, quando Jesus ele vem pregando, ele tinha muita autoridade no que ele falava, porque ele realmente vivia daquilo que ele estava falando. Então, meus amados irmãos,
começa a se despertar um ódio da parte dos fariseus em relação a Jesus. Veja, Jesus está pregando, dando vista aos cegos, curando aleijados, né, ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a fazerem o bem, serem amorosas umas com as outras, e isso desperta a inveja, desperta a raiva das pessoas que eram as religiosas da época. Jesus escolhe, né, seus discípulos, são eles os irmãos André, Pedro, Tiago, João. Nós também temos Tiago, filho de Alfeu, Filipe, Natanael. Temos também Judas Tadeu, Simão, o Zelote. Temos ali Judas Iscariotes, né, que compunham ali os 12 apóstolos do Senhor. E eles vão caminhar com Cristo. Como eu disse, ele vai despertar o ódio das pessoas que estavam ali, porque ele falava a verdade. Quando você fala a verdade, você vai arrumar problemas, né? E Jesus, então, ele começa a ser perseguido pelas autoridades ali de Jerusalém. Ele é levado para a presença de Pilatos, ele é condenado, ele é crucificado e depois ele ressurge, ele ressuscita, dá ordem aos seus discípulos para inaugurarem a igreja e vai para a destra do Pai, onde ele está ali intercedendo por cada um de nós. E depois envia o Espírito Santo, que é o próprio Deus que mora dentro do nosso coração. Amém? Então, essa aí é uma introdução a respeito do livro de Mateus. Eu espero que os irmãos aproveitem essa leitura. Se tiver alguma dúvida, anote e depois nós tiramos as dúvidas. Deus abençoe a todos.